Todos nós tememos o desconhecido. Ansiamos pela luz na escuridão. Mas e se houver um lugar entre os dois? Um reino sombrio, que não é céu nem inferno. Este é o umbral, um purgatório espiritual segundo o Espiritismo. Imagine um lugar onde almas perturbadas residem. Elas lutam com suas ações terrenas. Seus arrependimentos e apegos as mantêm cativas. O umbral não é um lugar de danação eterna. É uma chance de redenção, um caminho para a evolução espiritual. Este ensaio mergulha nos mistérios do umbral. Exploraremos suas origens, seus habitantes e as experiências daqueles que já vislumbraram suas profundezas. Junte-se a nós enquanto navegamos por esse conceito intrigante. Examinaremos seu impacto cultural e sua importância em nossa busca por compreensão espiritual. Prepare-se para viajar ao coração do umbral. Vamos descobrir seus segredos e aprender com suas profundas lições. O caminho nos aguarda. Para entender o umbral, precisamos voltar à França do século XIX. Uma época de grandes mudanças e descobertas. É aqui que Allan Kardec, o pai do Espiritismo, codificou pela primeira vez seus princípios, estabelecendo uma nova forma de entender a vida após a morte. Kardec acreditava na imortalidade da alma e em sua contínua evolução, um processo que não termina com a morte física, mas continua em outras dimensões. Ele se comunicava com espíritos através de médiuns que serviam como pontes entre o mundo físico e o espiritual. Esses espíritos lhe revelaram a existência de um mundo espiritual complexo e multifacetado. Esse mundo não está separado do nosso, mas entrelaçado com ele, influenciando e sendo influenciado por nossas ações e pensamentos. O umbral, segundo Kardec, é uma parte vital desse mundo espiritual. Um lugar de transição e aprendizado. Não é um lugar de punição, mas um estado de purificação, onde as almas enfrentam suas imperfeições e buscam crescimento espiritual. Espíritos que levaram vidas conturbadas, sobrecarregados por negatividade e questões não resolvidas, muitas vezes gravitam em direção ao umbral, buscando redenção e entendimento. Lá, eles confrontam suas ações passadas e as consequências de suas escolhas, um processo necessário para a evolução espiritual. Os escritos de Kardec, particularmente o Livro dos Espíritos, forneceram a base para a compreensão do umbral, detalhando suas características e propósitos. Seu trabalho lançou as bases para uma exploração mais aprofundada por médiuns e espíritas que vieram depois dele, expandindo e enriquecendo o conhecimento sobre o umbral. O conceito do umbral continua a intrigar e desafiar nossa compreensão da vida, da morte e do reino espiritual, convidando-nos a refletir sobre nossa própria jornada e evolução. Imagine um reino envolto em névoa e sombras. O ar é denso de apreensão. Este é o umbral, um lugar de transição e reflexão. Aqui, os espíritos residem em vários estados de consciência. Alguns estão perdidos em confusão, revivendo seus momentos finais. Outros são consumidos pelo remorso, assombrados por seus atos passados. O umbral não é uma experiência uniforme. Ele reflete o estado interior de seus habitantes. Aqueles consumidos pela raiva e pelo ódio experimentam tormento. Aqueles sobrecarregados pela culpa e pelo arrependimento se encontram em paisagens desoladas. O ambiente reflete sua turbulência interior. Apesar da natureza inquietante do umbral, ele não é um lugar de sofrimento eterno. É um estado temporário, um período de expiação e aprendizado. Por meio da autorreflexão e da orientação de espíritos benevolentes, aqueles presos no umbral podem encontrar o caminho para a luz. A jornada é árdua, mas, em última análise, leva ao crescimento espiritual e à libertação. Testemunhos do umbral. Ao longo da história, médiuns têm atuado como pontes entre os reinos físico e espiritual,
conectando mundos que parecem separados por um véu invisível. Eles fornecem vislumbres do umbral por meio de suas comunicações com espíritos que residem lá, revelando segredos ocultos e verdades profundas. Esses relatos, muitas vezes repletos de imagens vívidas e profundidade emocional, oferecem insights valiosos sobre a natureza desse purgatório espiritual, onde almas perdidas buscam redenção. Um desses relatos conta a história de um homem que, consumido pela ganância e egoísmo em vida, foi atraído para um deserto desolado no umbral, um lugar de solidão e reflexão. Ele vagou por uma eternidade, atormentado por visões de suas más ações passadas, cada memória uma lição dolorosa. Somente ao reconhecer suas falhas e buscar perdão, ele foi capaz de iniciar sua jornada rumo à redenção, um caminho árduo, mas necessário. Esses testemunhos, embora variem em seus detalhes, muitas vezes compartilham fios condutores comuns, como a luta interna e a busca por paz. Eles destacam a importância da autoconsciência, as consequências de nossas ações e o poder transformador do remorso e da expiação, elementos essenciais para a evolução espiritual. As vozes do umbral servem como lembretes severos da importância de viver uma vida virtuosa, guiada pela compaixão e pelo amor, valores que transcendem o tempo e o espaço. Uma ponte para o umbral. Nenhuma discussão sobre o umbral está completa sem mencionar Chico Xavier, o renomado médium brasileiro, cuja influência transcende gerações e fronteiras. Xavier dedicou sua vida a canalizar espíritos, oferecendo conforto a famílias enlutadas e proporcionando uma compreensão mais profunda da vida após a morte. Ele se tornou um farol de esperança para muitos, guiando-os através das sombras da perda. Sua obra, documentada em centenas de livros, ofereceu insights sem precedentes sobre o umbral e seus habitantes. Esses livros não são apenas textos, são mapas espirituais que orientam os leitores em suas próprias jornadas de descoberta e entendimento. Os relatos de Xavier pintaram um quadro vívido do umbral, descrevendo suas paisagens diversas, os estados emocionais de seus habitantes e o processo de aprendizado espiritual que se desdobra dentro de seu reino sombrio. Ele nos mostrou que o umbral é um lugar de transformação e crescimento. Ele enfatizou que o umbral, embora desafiador, não é um lugar de danação eterna. É um trampolim, um estágio necessário na jornada da alma em direção à iluminação. Este conceito trouxe alívio e esperança para muitos que temiam o desconhecido. Através de seu trabalho incansável, Xavier levou o conceito do umbral para dentro das casas e dos corações de milhões. Ele fez com que o desconhecido se tornasse compreensível e menos assustador. Ele ofereceu consolo àqueles que haviam perdido entes queridos, garantindo-lhes que a morte não é o fim, mas uma transição para outro plano de existência. Suas palavras trouxeram paz e entendimento em tempos de dor. Seu legado continua a inspirar e confortar, tocando vidas de maneiras que ele talvez nunca tenha imaginado, lembrando-nos da interconexão entre o mundo físico e o espiritual. Através de suas obras, somos convidados a explorar essas conexões e a encontrar nosso próprio caminho de iluminação. O umbral em nosso mundo. Reflexões culturais e mídia. O conceito do umbral, embora profundamente enraizado no espiritismo, transcendeu suas origens espirituais para permear a cultura popular e a mídia. Da literatura e cinema à televisão e música, o umbral tem servido como uma rica fonte de inspiração, muitas vezes retratado como um submundo sombrio, onde os espíritos lutam com seu passado e buscam redenção. Na literatura, autores usaram o umbral como uma paisagem metafórica para explorar temas de culpa, remorso e as consequências de nossas ações. Filmes e programas de televisão frequentemente retratam o umbral como um reino visualmente deslumbrante, embora perturbador, habitado por almas perdidas e entidades benevolentes que as guiam em direção à luz. Essas representações, embora frequentemente ficcionais, refletem nosso fascínio duradouro pela vida após a morte
e a possibilidade de um reino espiritual além de nossa existência física.